Nós vamos continuar então adorando ao Senhor. Vitória, você ora ao Senhor, pede que abençoe o culto de hoje. Senhor, obrigada por hoje. Peço que abençoe esse culto, que possamos trazer talento, Senhor, que possa sempre nos aproximar mais de Ti, Senhor. Peço que a palavra entre em cada coração, aqui, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, vamos continuar adorando ao Senhor, louvando o nosso Deus. Então, vamos cantar uma canção, Não há Deus Maior. E assim nós adoramos a Deus, né? É importante a gente entender que estamos diante do Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, o Deus que é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, é o mesmo Deus que criou o universo, é o mesmo Deus que enviou Jesus Cristo, seu Filho, a este mundo, é o mesmo Deus que ressuscitou mortos, é o mesmo Deus que curou leprosos, é esse Deus que estamos adorando e estamos diante agora da presença dele, né? Ele está aqui pelo seu Espírito. Então nós vamos então cantar essa canção. Amém. Sexta, culto de oração. E eu tive assim no meu coração o desejo de filmar o culto, né? E a Vitória falou assim, né? Porque é normal, né? As pessoas não gostam. Eu disse, não, vai aparecer só a minha cara, não se preocupe. E daí, para não dar muita bandeira, colocamos o celular um pouquinho mais fora do círculo, né? E tivemos o culto normal, como sempre, eu sentado aqui em cima do carrom ali, brincando, conversando, como todos os dias, né? A diferença, fizemos uma pequena meditação de 5 minutos, e essa meditação, ela que foi gravada, né? Depois cortamos o resto e tal, só que o louvor estava tão bonito que eu não resisti, eu deixei o louvor, né? Cortei as coisas do meio, deixei as músicas, os louvores antigos, né? Buscai primeiro o reino de Deus, e aquele outro louvor de sexta, alguém lembra? Que também cantamos aqui, que também era um louvor, uma música antiga, né? Pai de amor, eu cantava quando eu era criança, Pai de amor, gosto tanto de ti. E me chamou a atenção que, embora nós temos 4 canais, né? Embora eu dependendo, às vezes cortado eu ponho num, o culto inteiro eu ponho em outro, e eu coloquei a meditação com essas canções e os retornos que eu tenho que louvores maravilhosos. Como a igreja canta, né? É interessante uma característica, cantar afinado, né? Não que quem não canta afinado não deva cantar, claro que tem que cantar também, né? E a gente sabe, mas essa igreja tem o privilégio de aparentemente todos serem, acaba ficando uma harmonia muito bonita e chama muito a atenção e assim mais perto, em círculo, as canções ficaram muito bonitas e tocaram o coração de muita gente, e a meditação também, sendo apenas uma meditação, não uma pregação, algo mais direto, objetivo, prático, também tocou os corações. Então, eu espero que os irmãos não se importem se no culto de oração eu deixo assim, de forma muito sutil, o celular, só que ele vai estar apontado assim para mim, tá? Então, quem vai se expor, na verdade, sou eu.
Porque sabe, quem põe a cara assim para se expor, pode levar também muita bordoada. Então, estou preparado também para isso, né? Não tem problema nenhum. Eu me lembro quando eu falei sobre o gnosticismo, e alguns gnósticos que imaginavam que eu estava falando do gnosticismo moderno, ficaram meio irritados. E alguns que confundiram gnosticismo com agnosticismo, por não entenderem que existe um abismo de diferença entre uma palavra e outra, embora seja acrescida só de um A. Agnosticismo e gnosticismo são duas coisas totalmente diferentes. Também alguns, por causa disso, falaram algumas coisas. Então, quem está ali está exposto. Mas o importante é pregar a palavra de Deus. E eu me lembro de um pequeno corte que eu fiz, onde eu faço só o apelo para que a pessoa aceite Jesus. Dá 2 minutos, 3 minutos. E como isso, aos pouquinhos, tem reverberado na rede, né? Um apelo a receber Jesus como Salvador. Então, de uma forma ou de outra, a palavra de Deus está sendo semeada, né? Então, os irmãos não se importem se isso acontecer nos cultos, né? Alguém se importa aqui? Acho que não, né? E também alguma palavra que eu diga, né, mais direcionada, nós cortamos, então, para que ninguém seja exposto. Porque o Espírito de Deus está aqui. E é Ele quem dirige, é Ele quem fala, é Ele quem direciona todas as coisas. Vamos cantar essa canção sobre o Espírito do Senhor. Jesus, ele tem que ser transmitido, pregado, né? Pregado de fato, de verdade, quem ele é. Porque muitas vezes há uma caricatura de Jesus, né? E é importante que o Cristo pregado seja aquele que se revelou de fato e que nós encontramos na Escritura. A Rebeca tem uma canção que ela vai cantar que fala desse Cristo. Cristo Jesus, que se revelou. Sempre que eu leio a história de Cristo,
aquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na tela. É falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura e semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Aleluia! Verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. O rosto de Cristo eu verei como Amém, amém. Nós veremos o Senhor como Ele é. Porque quando Jesus ressuscitou, Ele apareceu, né, mostrando as marcas do seu sofrimento. Ele entrou naquela sala onde os discípulos estavam reunidos, e ali Ele se mostrou como Ele era. E que dia que era mesmo, aquele dia? Que Jesus apareceu ali, Ele entrou estando as portas fechadas e os discípulos estavam reunidos. Era um domingo. Já pensou? E daí, o que aconteceu? Tinha um que não estava lá. Quem que era? Tomé não estava lá, ele faltou aquele domingo. Daí o que aconteceu? Os discípulos falaram para Tomé: o Senhor esteve aqui. E o Tomé, ele não acreditou, né? Viu como é ruim faltar, né? Quando falta, a gente conta o que aconteceu, ninguém acredita, e daí? Mas, daí Jesus, Ele disse assim no domingo seguinte: Tomé, olha aqui minhas mãos, e não sejas incrédulo, mas crente. Porque Tomé, ele disse que se não tocasse, então, porque ele estava cheio naquele período, naquele momento de incredulidade, e o Senhor apareceu a ele, né? Mas a gente não pode ficar criticando o Tomé, não. Quem aqui já cometeu erros? Nossa, só a Fernanda que nunca, né? Quem aqui, por que será que nós cometemos erros, nós falhamos, nós pecamos? Por quê? Porque a Bíblia diz que nós nascemos em pecado. O rei Davi fez uma besteira uma vez, sabe? Alguém sabe a besteira que ele fez? A Bíblia diz assim: era um período em que os reis saíam para a guerra, e Davi resolveu o quê? Ficar em casa. Ficar em casa, foi passear na varanda, tinha uma vizinha bonitona, e essa vizinha não era boba, não, porque ela resolveu tomar um banho num lugar onde poderia ser vista.
foi vista pelo rei. Talvez tenha sido um ato de ingenuidade e simplicidade, né, Marcos? Não se sabe. Parece que não. E Davi olhou, cobiçou e desejou, e ele era o rei, e ele mandou chamá-la. Só que ele não contava com uma coisa. O que aconteceu? Uma coisa que ele não contava, que iria acontecer. Não, antes disso. Ela engravidou. E daí não tem como esconder, né? Porque em pouco tempo aparece. E ele pensou, o que farei agora? Já sei. O marido dela era o soldado mais dedicado ao rei. E ele pensou assim, eu vou chamar o marido dela para que venha da batalha. E vá para casa dormir com a sua esposa, porque daí fica tudo certo, né? Ele veio para casa, ele não está na guerra. E ele veio. E daí ele falou para o rei Davi. Quando Davi lhe disse, vai para casa. Ele disse, não, jamais eu teria deleite com a minha mulher, sendo que os meus companheiros estão na guerra. E dormiu no corredor do palácio. E o rei pôs a mão na cabeça. Ele pensou que, né, ele indo para casa. Daí ele teve uma ideia. Se livrar do marido daquela mulher. E colocou aquele homem na frente de batalha para que morresse. E ele morreu. Ela ficou viúva. E agora? Manda vir para cá. Está tudo resolvido. Certo? Não. Tudo errado. E quando Davi é repreendido pelo profeta e humildemente reconhece então o seu pecado, ele faz uma canção, faz uma poesia, faz um hino ao Senhor, onde ele reconhece que ele é pecador e que depende totalmente da graça de Deus. Nós vamos ouvir essa canção, que esse cântico agora foi inspirado nesse salmo, onde o rei Davi confessa o seu pecado. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Mas o Senhor me deixou consumado, e deu a paz, me concedeu. Mais uma
concede a tua alegria. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Amém, muito bem. O rei Davi, lá no Salmo 51, ele falou assim, que a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Significa que não importa o pecado, não importa o tamanho do pecado, se o coração contrito e quebrantado se colocar diante do Senhor, com arrependimento, o Senhor purifica. E a palavra diz que purifica e ficamos mais alvos do que a neve. Isto é, a purificação do Senhor, ela é absoluta e completa. Muito linda essa música, hein? Fazia anos que eu não ouvia essa música. O Israel, ele vai lá no fundo do baú, né? Encontra coisas extraordinárias, né? Então, vamos cantar mais uma canção, louvando ao Senhor nosso Deus. Um hino do cantor cristão é vigiar e orar. De manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Vem de manhã e sem cessar vigiar, sim, e orar ao meio-dia, enquanto os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar do dia ao fim, após os teus milagres, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar e sem cessar vigia cada instante que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Vem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar. Amém, vocês podem descer. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Ezequiel, profeta Ezequiel. Nós estamos falando sobre ele. Vou pedir para a Giane uma água, que às vezes seca aqui a garganta. Nós temos falado sobre o profeta Ezequiel,
e começamos falando sobre as características do verdadeiro profeta. Foi a primeira mensagem. Quem fez que nem Tomé e faltou um domingo já não sabe dessa, né? Depois nós falamos sobre as responsabilidades do verdadeiro profeta, baseado também em Ezequiel, onde ele é chamado de atalaia, que significa vigia, né? É aquele que está na torre de vigia e que ele tem a responsabilidade de avisar o povo no momento de perigo. E hoje nós vamos continuar falando sobre essa dura missão que o profeta Ezequiel recebeu do Senhor. Primeiro vamos situar, né, a época do profeta Ezequiel. Ezequiel, ele é um profeta exílico. Então vamos lembrar o que é isso. Quando Israel foi levada ao exílio, ela foi levada em 3 grupos, tá? Em 3 épocas. Foi um grupo primeiro grupo chamado primeira leva, era tudo que tinha de melhor lá no reino, por exemplo, os que tinham profissão, os que eram intelectuais, sacerdotes, pessoas assim que eram consideradas a elite. Daí o rei que invadiu a Israel, ele pega e leva esse primeiro grupo. Nesse primeiro grupo estava o profeta Daniel. Lembra a história de Daniel? Ele vai no primeiro grupo lá para o exílio. Daí teve um segundo momento em que foram levados outros para o exílio. E nesse segundo grupo, segunda leva, obrigado. Nessa segunda leva foi o profeta Ezequiel, tá? Ele foi com 25 anos de idade para o exílio, ficou lá entre os exilados por 5 anos, e quando ele estava com 30 anos, ele começou a profetizar. Ele teve aquela visão que nós falamos, que era a visão da glória de Deus, né? E por que com 30 anos? Porque com 30 anos iniciava o ministério sacerdotal. Irmãos, se lembram que Jesus começou também com 30 anos, né? E ele era sacerdote, filho de sacerdote, mas Deus mudou o ministério dele e o fez, então, profeta Ezequiel. Com 30 anos ele começa a profetizar. A terceira leva, nós estudamos sobre ela quando falamos do cerco de Jerusalém. Lembram que nós falamos lá de Lamentações de Jeremias? Então, enquanto Ezequiel estava pregando no exílio, Jeremias estava pregando lá na terra, lá em Jerusalém, né? O profeta Jeremias. Eles são da mesma época. Um prega no exílio, outro prega lá em Jerusalém. E quando Jerusalém é cercada e todo mundo daí é levado, é a terceira leva. Então, o profeta Ezequiel, que nós estamos falando, ele foi na segunda leva para pregar para aquele povo, que era um povo, como que era aquele povo? Um povo de coração duro, de dura cerviz, era um povo empedernido, conforme a palavra que aparece. Eu não sei se está fechada a porta ali, tá? Um povo empedernido, um povo difícil para se pregar, porque era um povo que... Outra coisa que nós devemos entender é que, embora Ezequiel pregasse lá no exílio, a gente fica imaginando que ele ficava lá pregando sozinho, né? Será que era assim? Não. Tinha um monte de falsos profetas. Tanto que mais tarde nós vamos estudar eles também. Lá no exílio. E Ezequiel estava lá no meio, ele era mais uma voz. Só que ele era a voz de Deus no meio do povo. Só que tinha um monte de falsos profetas. E Jeremias, que pregava lá em Jerusalém, o que acontecia? Não era uma voz única, mas tinha um monte de falsos profetas pregando também, tinha Jeremias pregando. E o povo lá no meio, povo de dura cerviz, povo de coração
duro. E daí a questão hoje que nós vamos falar é como convencer aquela comunidade de cativos de que a ação individual afeta o coletivo e de que a soma dos comportamentos coletivos desemboca em resultados individuais. Eu vou explicar isso daí. Isto é muito difícil pregar quando a gente diz assim, o povo está em pecado. O povo sempre é o outro, né? É que nem aqui no Brasil, né? Nós somos brasileiros e a gente fala como? Esse povo brasileiro, e nós não imaginamos que nós estamos falando de quem? De nós como indivíduos, né? Então, quando Jeremias foi enviado a pregar, prega para essa nação. Só que a nação era a soma dos indivíduos. E ele tinha que falar com eles. Como proclamar uma mensagem para indivíduos intoxicados, acostumados, aculturados, encharcados com vozes de profetas, desde sempre, e que estavam lá cativos, justamente por não terem ouvido a voz dos verdadeiros profetas. Então ele estava lá para continuar pregando, porque eles estavam cativos, porque rejeitaram os profetas de Deus e ouviram os falsos profetas. E agora ele estava lá e tinha que pregar para esse povo. Ali no cativeiro, o que não faltavam eram profetas. Fazendo um paralelo com o dia de hoje, né? O que mais tem? Se você quiser ouvir alguém, basta ir na internet. É o que mais tem. Eu fico admirado, né? Esses tempos eu fui passear aqui no Quixizana, tem uma rua principal lá, e é uma igreja do lado da outra. É uma igreja do lado da outra. Atravessa a rua, tem uma, daí anda mais um pouco, tem outra, daí anda mais um pouco, tem outra, para todos os gostos. E esses tempos tinha uma igreja aqui perto, que embaixo era uma igreja pentecostal e no andar de cima era uma igreja tradicional. Os irmãos já pararam para pensar? Duas igrejas no mesmo sobrado. Eu acredito que o dono do sobrado era um cara muito bem-humorado, né, Mateus? Para fazer uma coisa dessas. Como discernir as vozes? Então, o primeiro problema, falar para o coletivo. O segundo problema, ser ouvido pelo indivíduo. O terceiro problema, quebrar a barreira ensurdecedora do coração empedernido. Empedernido significa um coração de pedra. Da fronte de dura cerviz, da incapacidade de absorção de qualquer palavra que destrua as convicções anteriormente firmadas. Isto é, Ezequiel tinha a missão de pregar para um povo de dura cerviz, um povo de coração empedernido, um povo já encharcado de vozes proféticas falsas, um povo cheio de convicções e que não estava nem um pouco interessado em modificar as suas convicções para ouvir a voz de Deus. Como que se faz isso? Por isso que Deus teve que preparar bem aquele profeta, né? Por isso que ele teve primeiro no seu chamado a visão da glória de Deus. E Deus já disse para ele, eu vou te mandar para um povo de dura serviço, um povo de coração endurecido, mas eu vou fazer uma coisa contigo, eu farei com que a tua fronte, a tua cara, o teu jeito, seja a cara de diamante. Por que cara de diamante? Brilho. A ideia aqui é outra, muito embora brilhe também, né? Cara de diamante é porque não existe nada mais duro do que o diamante. Então, se o povo era de dura serviço, o profeta tinha que ser ainda mais duro nas suas convicções e na sua firmeza. Porque se tem um cara que sofreu, foi esse Ezequiel, né? Sabe como é que ele chamava a mulher dele? Sabe como, Marcos? Ele era casado, tá? Ele chamava a mulher dele de a delícia dos meus olhos. Alguém aqui já foi chamada, né? As mulheres, né? A delícia dos meus olhos, né? Olha que coisa bonita, né? A delícia dos meus olhos.
Então, daí quando aparece a mulher do profeta no livro de Ezequiel, diz assim, preguei ao povo, né? E no dia seguinte o Senhor levou a delícia dos meus olhos. Já pensou? O sofrimento daquele... Mas isso é assunto para outro sermão, tá? Depois nós vamos falar sobre isso e por que isso aconteceu. Em outras palavras, para esse povo, aqui eu estou fazendo uma interpretação, tá? Para esse povo, não poderás falar diretamente, precisarás de um cavalo de Troia que invada o interior deles. E Deus faz com que esse profeta seja um profeta metafórico. E ele reclama com Deus mais tarde, nós vamos ver isso lá no meio do livro, ele diz, Senhor, o povo já está me chamando de profeta metafórico. Porque eu só falo por símbolo, eu só falo por metáfora. É que para entrar no coração daquele povo, precisava ser assim, através de símbolos. Precisarás engravidá-los de conceitos através da ludicidade. A palavra ludo, né? Significa jogos, né? E traz a ideia de brincar. Então você terá que ser um profeta que trabalhe com símbolos. Os irmãos se lembram aqui na igreja quando a gente fazia teatro e a criançada aprendia fazendo teatro, cantando cantatas e dramatizando, e era um método lúdico de ensino. Tanto que virou até uma dissertação de mestrado, o resultado desse trabalho de ensinar através da ludicidade. E o profeta aqui, há tanto tempo atrás, Deus já usou esse meio de comunicação para com o povo. Então, nós vamos pular aqui uma coisa, e o nosso tema de hoje é a ludicidade imagética do profeta. Ele não pregava só falando, ele pregava sendo ele um artista de teatro, dramatizando os acontecimentos diante do povo. Porque aquele povo não adiantava falar só. Tinha que haver um meio de entrar no coração daquele povo. E era através de imagens, e era através de símbolos, e era através de dramaticidade. Então, Deus coloca para o profeta um teatro macabro. Alguém sabe o que é macabro? Macabro é algo que está relacionado à morte, que está relacionado a... Normalmente, quando se assiste uns filmes de terror, né, a gente fala que aquele filme foi macabro, né? Então, algo mais duro, mais difícil, algo mais pesado, algo mais escatológico, não no sentido teológico, mas no sentido biológico. E foi assim que Deus usou essa estratégia. Deus disse, você vai dramatizar, e dramatizando, você vai falar, para ver se esse povo entende. Sabe que às vezes eu fico pensando que tem que fazer isso, né? Porque a gente fala, prega. E muitas vezes parece que a comunidade, ela não quer entender, ela não quer ouvir, ela já tem os seus caminhos, ela já tem as suas convicções, e a voz de Deus é diluída no senso comum e nas vozes proféticas da nossa época. É interessante, eu estava vendo assim, existem pregadores que têm 10 milhões, 20 milhões de inscritos nos seus canais. Os irmãos sabem o que é 10 milhões? 20 milhões de inscritos. Seria
10% do povo brasileiro é uma coisa muito grande, sabe? Muito grande. E daí, o que eles pregam? Eu estava vendo. E é um estelionato emocional, um estelionato afetivo, né? Porque, na verdade, eles só dizem, vocês são bons, vocês vão conseguir, vocês são o melhor, e pensem positivo, e determinem que vocês conseguem. Basicamente, qualquer mensagem. E daí feito daquela forma, muitas vezes também lúdica, né? Bom, vamos ver então. Deus, ele pega e diz, você vai pregar diferente, profeta. E Deus diz para ele fazer o cenário. Vamos ver o cenário que Deus mandou ele formar? Pensem, irmãos, agora numa obra de teatro. Imagine o profeta recebendo essa ordem naquela época, né? Deus diz assim para ele, Ezequiel 4:1, tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo e pô-lo-ás diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Os irmãos já viram criança brincando? Onde o tijolo representa alguma coisa, eles colocam uma garrafinha que representa um homem, e coloca do lado outro negócio que representa uma cidade, e vão construindo no chão assim um cenário. Deus disse, profeta, vai fazer isso agora. Você vai pegar um tijolo e vai gravar nesse tijolo a cidade de Jerusalém. A gente não sabe o tamanho do tijolo, deve ter sido grande, né? E põe contra ela um cerco, então cercava o tijolo, que representava a cidade, edifica contra ela uma fortificação, levanta contra ela uma trincheira, põe contra ela arraiais, que seriam acampamentos, e põe-lhe arietes ao redor. Os irmãos sabem o que é um ariete? Na antiguidade, quando queriam derrubar um muro ou derrubar um portão, então tinha um carrinho assim com 4 rodas e no meio uma tora, né? Que ia para frente e para trás. Então essa tora batia no portão e o portão se arrebentava. Então ele teve que construir um negócio assim, simbólico, um ariete, para simbolizar que a cidade seria derrubada, né? Jerusalém. Eles não estavam em Jerusalém, eles estavam no cativeiro. E daí ele disse, toma uma sertã de ferro. Os irmãos sabem o que é uma sertã de ferro? É uma frigideira de ferro. Disse assim, agora pega uma frigideira de ferro e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade, que era aquele tijolo, né? E dirija a ela o seu rosto, e assim será cercada e a cercarás. E isso servirá de sinal à casa de Israel. Está feito o cenário, foi feito um cenário ali. E aquele homem ali. Daí agora ele tem que fazer a primeira pregação dele diante daquele cenário. E Deus diz para ele deitar-se do lado direito por determinado tempo, depois deitar-se do lado esquerdo por determinado tempo. Alguém já foi obrigado a ficar deitado só de um lado por muito tempo? É uma coisa terrível, sabe? Porque a tendência da gente é mudar de lado, né? E Deus disse, olha, a ordem de Deus, tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás a sua iniquidade. Você vai sofrer. Porque eu já tenho fixado os anos da sua iniquidade conforme o número de dias, 390 dias, e levarás a iniquidade da casa de Israel. E quando tiveres cumprido esses dias, tornar-te-á a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Então, naquele período, durante um período ele ficava deitado só de um lado, e durante outro período, de 40 dias, ele ficava deitado só do outro lado. Eu fico imaginando o pessoal andando por ali, né, e vendo, o que você diria, Marcos? Né? No meio da cidade, um cara constrói um cenário que representa Jerusalém,
E ele pega e está deitado ali, só de um lado. Você passa todo dia ali, olha. Daí Deus diz assim: dirigirás agora o teu rosto para o cerco de Jerusalém. Eles estão na Babilônia. Com o teu braço descoberto, profetizarás. Então ele se levanta depois desse tempo e começa a pregar, e anunciar, e dizer o que aquilo significa, o que aquilo simboliza. E aquele povo passando e ele anunciando, e ele transmitindo. Depois, a terceira cena e mensagem. Eis que porei sobre ti cordas, assim tu não te voltarás de um lado para o outro, até que cumpras os dias do seu cerco. Deus amarrou o cara. Não precisa ser corda literalmente, porque para um cara ficar de um lado só, basta uma paralisia, né? E ele ficou todo esse período de um lado só, e depois outro período ele ficou do outro lado, para assim, com o cenário e com o seu corpo, representar o que estava acontecendo com aquele povo naquela época. Que coisa dura, né? Eu estou pregando sobre Ezequiel, porque pouco se fala sobre Ezequiel, e às vezes as pessoas leem o livro de Ezequiel e dizem: é muito difícil, não quero ler. Mas na verdade é simples. É uma dramatização profética, é um meio de pregar diferente, e que a igreja aqui tem vocação para isso. Quantas vezes nós pregamos dramatizando, né? E anunciando a mensagem, para que a mensagem entre no coração por outros meios, pelo meio da ludicidade. Depois vem a quarta cena: alimento com restrições, escassez de pão e água. Enquanto ele está lá fazendo essa dramatização, Deus diz assim: toma trigo, cevada e favas, lentilha, milho e aveia, e coloca-os numa vasilha e faz deles pão. Tudo isso ele fazia na frente de todo mundo, meus irmãos, porque fazia parte do teatro da vida. Conforme o número dos dias que tu te deitares sobre o teu lado, 390 dias comerás disso. E a tua comida, que hás de comer, será do peso de 20 ciclos por dia. De tempo em tempo a comerás. Porque Deus queria mostrar que aquele povo e os demais que viriam depois teriam a comida restringida, o alimento restringido. E o profeta teve que passar por isso para mostrar. 20 ciclos por dia. Você viveria, Israel, comendo 20 ciclos por dia? Quanto será que é, hein? Fernanda, você sim, né? Fernanda é pequenininha. 20 ciclos por dia seria 220 gramas por dia de pão. O que os irmãos acham? Dá? Dá para sobreviver, né? A Miriam acho que é mais gulosa, ela disse assim: não dá. Hã? 220 gramas, né? Por dia. E ele deveria comer só aquilo para mostrar para o povo que isso que estava acontecendo com ele ia acontecer com o povo também. E também beberás a água por medida, a saber, a sexta parte de um hin. De tempo em tempo beberás. A gente sobrevive com a sexta parte de um hin, que seria 1 litro de água por dia. Dá, né? É pouco. Dizem que a gente tem que tomar no mínimo 2 litros por dia, né? Em lugar quente como aquele. Mas ele era tudo limitado. E ele deveria demonstrar isso com o seu corpo, com o seu comportamento e com o seu teatro proclamado. Quinta cena e mensagem, que aparece logo em seguida. Deus deu instruções para ele de como preparar o seu pão. E olha, quem aqui obedeceria? Vamos ver? Diz assim: e o que comerás será como bolos de cevada,
e cozê-lo-ás sobre o esterco que sai do homem diante dos olhos deles. Isto é, o profeta deveria fazer as suas necessidades ali, naquele teatro que é montado, secar, colocar fogo e assar o seu pão na frente de todos. Porque era para demonstrar que aquele povo de cativeiro iria comer as imundícias das nações. E sabe que tem muita gente vivendo uma verdadeira, nem vou falar, porque desobedece a Deus. O profeta daí reclamou, né? Até então ele estava fazendo tudo, mas aí já é demais, né? Daí, e disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre os gentios, para onde os lançarei. Então disse eu: ah, Senhor meu Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi aquilo que morre por si mesmo, o que é despedaçado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Ele reclamou e disse-me: vê, deite esterco de vaca em lugar de esterco de homem, e sobre ele prepararás o teu pão. Melhorou, né? O que vocês preferiam, esterco de homem ou esterco de vaca? O esterco de vaca é mais tranquilo. Deus falou, então pode fazer, porque o importante é representar. Eu quero que esse povo entenda que eles vão passar a maior dificuldade e vão se sujar com as nações. E já que quando a gente fala eles não entendem, então represente isso diante deles. Disse-me ainda: filho do homem, eis que eu quebrarei o sustento de pão em Jerusalém. Comerão pão por peso e com ansiedade, e beberão água por medida e com espanto, para que lhes falte o pão e a água, e se espantem uns com os outros, e se consumam nas suas iniquidades. Irmãos, existe algo gradativo aqui. Deus manda o profeta, tá? O profeta fala com amor. Daí Deus pega e manda um profeta mais incisivo, fala mais objetivamente. E daí Deus olha assim, ele não está querendo me entender, ele não está querendo me ouvir. Então agora ele vai ter que aprender, porque eu vou dramatizar isso diante dos olhos deles. Mas eles não se arrependem. Qual que é o próximo estágio? Passar por isso. Comer o pão emerdecido do diabo, ver o sofrimento dos filhos, ver o desemprego, ver a penúria de perto, porque não quiseram ouvir a voz do Senhor. Quem aqui aceitaria a ordem de Deus que ele deu para o profeta Ezequiel e faria isso no centro de Curitiba? Quem? Ninguém. Sabe, às vezes a gente está andando no centro de Curitiba, né, e tem uns pregadores meio doidos lá, né? E uma vez eu falei para o meu professor Keith Rogers, está aposentado, está com 80 e poucos anos, morando no país de Gales. Encontrei ele graças ao advento da internet, né? Depois de tantos anos. Um dia eu falei para ele, pastor Keith, ele era meu professor de Velho Testamento. Falei assim,
Viu ali no Guadalupe, tem cada maluco pregando lá, por isso que o povo não quer saber, né, da palavra. Ele me olhou e disse assim, se você encontrasse o profeta Ezequiel, você ia falar a mesma coisa, que é um maluco. E nós não sabemos, né? Talvez Deus esteja querendo levantar alguns que tenham a coragem para obedecer até nessas questões. A sexta cena, irmãos, e mensagem, Deus manda para o profeta, agora você vai rapar o cabelo e vai rapar a barba com uma navalha, uma faca bem afiada, rapa tudo, e daí você vai pegar o teu cabelo e a tua barba, vai dividir em 3, e daí uma parte você vai botar fogo, a outra parte você vai pegar aquela faca e vai ficar cortando assim para todo mundo ver. E a terceira parte você vai aproveitar um vento e vai soltar no vento. Isso é teatro. Porque Deus queria dizer o que ia acontecer com aquele povo. Diz assim, e tu, filho do homem, toma uma faca afiada como navalha de barbeiro, e a farás passar pela sua cabeça, pela sua barba. Então tomarás uma balança de peso, repartirás os cabelos, uma terça parte queimarás no fogo, no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Então tomarás a outra parte, feri-la-ás com uma faca ao redor, e a outra parte espalharás ao vento, porque desembainharei a espada atrás deles. Era para mostrar o que ia acontecer. Também tomarás dali um pequeno número daquele cabelo e barba, e atalosar, amarrar nas bordas do teu manto. Sabe por quê, irmãos? Por que será um pouquinho daquele cabelo? Uma parte ia ser queimada, outra parte ia ser soltada no vento, outra parte iria ser ferida com espada, mas um pouquinho seria amarrado no manto do profeta. Por que será? Porque Deus sempre deixou um remanescente fiel. Esse tiquinho aí representa nós aqui, ó. Representa a igreja, representa pelo mundo aqueles que não sucumbiram ao pecado, que não sucumbiram aos falsos profetas, que não se desviaram da palavra, que mantiveram seus ouvidos atentos à voz de Deus. E lembre-se que o profeta pregou depois de ter comido o livrinho, lembram? O rolo, que era a palavra de Deus. E ainda destes tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo. Eu queria que os irmãos entendessem isso. Ó. Um pouco queimado, um terço, né? Queimado. O outro cortado à espada. O outro espalhado pelo vento. Um pouquinho amarrado no manto do profeta. E ainda destes, um pouquinho vai ser arrancado para ser queimado no fogo. Significa que tem uma peneira. E eu queria perguntar aos irmãos, os irmãos fazem parte de qual desses grupos? Ninguém vai dizer. Nós somos o remanescente fiel e ainda a gente não é aquele que foi tirado. Aquele tiquinho. E de repente, irmãos, Deus diz, agora você se levante e tudo que você dramatizou, você transforme em profecia. O profeta Ezequiel, ele é muito difícil para muitas pessoas, e os irmãos agora vão ler ele com muita facilidade, porque vão entender que ali há um teatro, e que o livro inteiro tem simbologias, o livro inteiro tem
visões, o livro inteiro tem profecias. Porque é um profeta que é um profeta apocalíptico, o estilo é apocalíptico, cheio de visões, mas também é um profeta que divide essas visões com a proclamação clara, interpretativa daquilo que ele acabou de fazer. Então agora ele pega e se levanta no meio daquele cenário e começa a pregar. E quando ele prega, ele diz claramente o que é cada um daqueles símbolos. Ele diz: assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém. Coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos, mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e os meus estatutos, e não andaram neles. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque multiplicastes mais do que as nações que estão ao redor de vós, e não andastes nos meus estatutos, nem guardastes os meus juízos, nem procedestes segundo os juízos das nações que estão ao redor, e ainda procedestes segundo o juízo das nações que estão ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Deus, eis que eu, sim, eu, estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, aos olhos das nações. É isso que Deus diz. Porque vocês fizeram tudo isso, que foi dramatizado aqui, que agora o profeta está proclamando. É por isso que vocês vão sofrer o que estão sofrendo. E farei em ti o que nunca fiz, e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais comerão os seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão seus pais. E executarei juízo, em ti juízos, e tudo o que restar de ti espalharei a todos os ventos. Os irmãos se lembram o que aconteceu no cerco de Jerusalém? Lembram-se? Jerusalém estava cercada pelos exércitos, faltava comida, e o profeta Jeremias, lá em Jerusalém, ele diz: hão de as mães piedosas cozerem os seus próprios filhos. A loucura da fome, a loucura da guerra, e tudo isso resultante do fato de que haviam se desviado dos caminhos do Senhor. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente porquanto profanaste o meu santuário, com todas as tuas coisas detestáveis, e em todas as tuas abominações, também eu te diminuirei, e o meu olho não te perdoará, nem terei piedade. Uma terça parte, lembram do cabelo e da barba? De ti morrerá de peste, e se consumirá de fome no meio de ti. Outra terça parte cairá a espada ao redor de ti. Outra terça parte espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás dela. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei, e saberão que eu, o Senhor, tenho falado no meu zelo, quando eu cumprir neles o meu furor. E pôr-te-ei em desolação, e por objeto de opróbrio entre as nações que estão ao redor de ti, aos olhos de todos que passarem. E serás objeto de opróbrio e blasfêmia, instrução e espanto às nações que estão ao redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira, e com furor, e com terríveis castigos. Eu, o Senhor, o falei. Quando eu enviar malignas flechas da fome contra eles,
que servirão para a destruição, as quais eu mandarei para vos destruir. Então aumentarei a fome sobre vós, e vos quebrarei o sustento do pão, e enviarei sobre vós a fome, as feras que te desfilharão, e a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, o falei. Vocês que fazem teatro, todo aquele teatro do profeta simbolizava essa mensagem. Só que sempre o Senhor deixa um toque de graça e de esperança. Qual que é o toque de graça aqui? Ninguém sabe. É o remanescente. Quando ele corta o cabelo e a barba e divide, um pouquinho o Senhor tira e diz, aguarda esse tanto, porque eu sempre deixarei, no meio de uma situação dessa, um povo que adore e confesse o meu nome. Sabe, é uma escolha que nós temos que fazer. Você pode andar com a maioria, né? Com os 20 milhões, fazendo alusão ao que falamos há pouco. Mas você pode também escolher andar com o povo da Bíblia, com o povo que ama a palavra, o povo que serve a Deus, o povo que tem um coração quebrantado e contrito, o povo que aceita ser repreendido, o povo que tem um coração maleável, o povo que não tem uma dura cerviz, o povo que se submete, o povo que reconhece Jesus Cristo como único e todo suficiente Salvador. Tem gente que diz que o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado, né? Mas não, é um Deus de graça. É o mesmo Deus do Novo Testamento. No Novo Testamento, Deus escolheu um povo pequeno, chamado igreja, para salvar. E no Velho Testamento, ele já dá testemunho dessa igreja, dizendo, reservei para mim um povo, aonde eu colocarei um novo espírito, colocarei um novo coração, derramarei do meu espírito, e será um povo que me glorificará. Farei com esse povo uma nova aliança. Então você escolhe, ou você é da nova aliança ou você é da velha. Se você é da velha, você é aqueles cabelos lá que foram lançados ao vento, ao fogo e à espada. Mas se você é da nova aliança, você está seguro nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. Vamos fechar os olhos, vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos agora. Senhor, muito obrigado porque sempre na história o Senhor reservou para si um remanescente fiel. Tua palavra chama esse remanescente de um toco, de um renovo. Tua palavra chama esse remanescente de igreja. E obrigado porque um dia o Senhor nos chamou das trevas, o Senhor nos tirou do meio de uma multidão perdida. O Senhor olhou para nós com olhos de misericórdia e disse, venha a mim. E naquele dia que nós entregamos o nosso coração a Ti, nós passamos a fazer parte desse renovo, desse remanescente. Por isso nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela redenção que o Senhor confere a cada irmão, a cada um de nós. Permita-nos, ó Deus, sermos fiéis e proclamarmos a Tua palavra, para que mais pessoas possam vir e fazer parte do Teu povo. Nós te pedimos isso com o coração grato, em nome de Jesus. Amém. Amém. Grupo de louvor pode vir. A Fernanda não veio hoje, né? O que será isso? Não veio cantar, eu digo.
Nós vamos cantar uma canção que fala da nova aliança. Recebi um novo coração do Pai. O que é a nova aliança? Tanto o profeta Ezequiel quanto o profeta Jeremias, eles falam assim que Deus disse: farei uma nova aliança com esse povo e darei um novo coração e derramarei do meu espírito. E nós fazemos parte dessa nova aliança. Essa aliança que não está amarrada na lei, essa aliança que não está amarrada em preceitos antigos, mas essa nova aliança que está firmada tão somente em Jesus. Se alguém veio preparado para entregar dízimos e ofertas, poderá consagrar ao Senhor. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor na família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão. Bem, queremos lembrar então que sexta estamos em oração e o que eu creio, tá? Eu creio, vou falar de uma coisa que eu creio. O que tem feito com que a igreja se mantenha imune a esse período que assola o mundo é oração. Com isso eu não digo que não deva se cuidar, não é isso. Com isso não estou dizendo que você não deve tomar todas as medidas que estejam na sua consciência para tomar em relação a esse período. Não, deve tomar sim. Mas existe algo que é maior do que isso, que é Deus. E a oração do povo de Deus. Então, o que nós temos ouvido ao redor é mortes, internamentos, entubamentos, muitos. E Deus tem cuidado desse barco, que é a sua igreja. Então, vamos estar em oração. Oração pelos nossos filhos, pela nossa família, pelos nossos queridos, pelo povo do Senhor, né? Quero dizer que a Rosângela já está fora da quarentena, já está recuperada, teve poucas reações, né, relacionadas ao Covid. Então, louvamos a Deus por isso. E vamos estar juntos orando. Então, na sexta, no sábado, às 18h30, ensaio do grupo de louvor, 19h30, nós temos a intenção de falar sobre Salmos. Então, seus irmãos vierem, não vão estar perdendo tempo, mas ganhando a oportunidade de aprender mais da palavra de Deus. Domingo, culto, às 18 horas. Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Senhor, estamos diante de uma semana, ó Deus, que se inicia e temos tantas atividades essa semana, ó Deus, trabalho, escola, temos, ó Deus, os nossos filhos indo para a escola, voltando da escola, pessoas da igreja que pegam, Senhor, as rodovias, o trânsito.
nós sabemos que todas essas coisas podemos colocar nas tuas mãos e pedir a tua proteção, ó Deus, da violência urbana, proteção da violência no trânsito, proteção, ó Deus, a cada passo. Pedimos que os teus anjos, que estejam enviados pelo Senhor para cuidar do teu povo, que a tua palavra assim o diz, que o Senhor dá a palavra de ordem e todos te obedecem. Pedimos então a tua graça, a tua proteção, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe.